Juliane Sampaio, professora de Direito Civil e Processo Civil, coordenadora do Grupo de Estudos em Direitos criados pelos alunos da turma D8 do módulo A1 da Faculdade 7. E vamos fazer alguns vídeos sobre temas importantes para auxiliá-los nos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o contrato de doação. O contrato de doação é aquele pelo qual uma das partes, chamada de doador, se obriga a transferir gratuitamente um bem de sua propriedade para a outra pessoa, que essa vai ser chamada de donatário. O conceito legal desse contrato está previsto no artigo 538 do Código Civil, que diz que doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Ao falar esse conceito, todos pensam que vai se tratar de um contrato difícil, um contrato inatingível, feito apenas por pessoas de grande poder aquisitivo. Mas isso não é verdade. A doação é um contrato bem simples que todos nós fazemos em nosso dia a dia. Por exemplo, ao presentearmos alguém por conta do seu aniversário, nós estamos fazendo uma doação. Quando você quer dar um presente para o seu marido, sua esposa, também é um contrato de doação. Quando você simplesmente quer dar algo para alguém, está no sinal e dá uma moeda ou algum dinheiro para um flanelinha, você também está fazendo um contrato de doação. Em geral, o doador age por pura liberalidade, por pura generosidade, tanto que alguns autores afirmam que doar é perder. Mas será se doar realmente é perder? Existem outros autores que discordam e entendem que o doador vai satisfazer a sua vaidade, receber honrarias e alcançar prestígio. Então, vamos analisar se uma pessoa ao realizar esse contrato está realmente agindo por uma liberalidade ou, na verdade, ela está pensando em obter algum tipo de retribuição no futuro. Agora, com vocês, meus queridos alunos, que vão falar mais sobre o contrato de doação. Olá, moçada, tudo bem? Inicialmente queremos agradecer a disponibilidade, a atenção, a dedicação da nossa professora Vanessa por estar nos auxiliando agora no grupo de estudo como coordenadora de Direito Civil. Pois bem, como já anunciado por ela, nós vamos trabalhar hoje o contrato de doação. E aí eu quero deixar bem claro para vocês. O contrato de doação, assim como o contrato de compra e venda, por si só não transfere a propriedade. Há necessidade que haja a tradição, ou seja, a entrega do produto, e consequentemente também um registro para completar o contrato. Para a doação de bens imóveis de pessoas casadas, há necessidade de escritura pública autorizando por parte do cônjuge. Ou seja, a pessoa que é casada, ela não pode por si só doar o seu bem, haja vista que precisa da autorização do seu parceiro ou parceira para assim fazer. E aí, quando nós falamos em doação de bens móveis, há necessidade também de pelo menos um contrato escrito, tá certo? Então é isso importante que a gente tenha em mente da necessidade do registro tanto no que diz respeito a bens móveis e a bens imóveis. Vamos tratar agora acerca do bem. Afinal de contas, o bem é o objeto da obrigação de dar do doador. Tem que ser lícito e pertencer ao doador. Afinal de contas, o doador ele tem que ter em suas mãos aquele bem, ou seja, o bem tem que estar presente. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, eu posso doar uma coisa futura? Pode, isso é possível, totalmente possível. Mas isso não é contrato de doação, isso é um contrato atípico. A doação ela é essencialmente espontânea, natural, por isso que não se pode celebrar promessa de doação de coisa futura. Tá certo? Então, além de coisas, eu também posso doar direitos. E um grande exemplo disso é no que diz respeito a cheques. Olha só, eu posso ter um valor, receber de alguém um cheque, e aí esse valor, por alguma necessidade, eu achei por bem doar esse cheque. Então, eu posso sim repassar esse direito de receber para outra pessoa. Isso é doação de direitos. Ok? Um outro elemento importante no contrato de doação é a aceitação. Veja bem, o doador ele quer doar o bem para o donatário. Mas o donatário ele é obrigado a aceitar? Não, ele não é obrigado a aceitar a liberalidade. Ele vai analisar e vai dizer se aceita ou não. Agora, é comum, quando um contrato é um contrato de doação por ser gratuito, é comum a aceitação por parte do donatário. Mas há casos, por uma questão de ética, por uma questão de vaidade, o donatário não aceitar. E um exemplo típico disso
é exatamente no que diz respeito aos juízes de direito. Por quê? Porque muitas vezes pode aparecer uma situação onde um advogado ele quer doar um determinado bem ao juiz. E isso, lógico, não vai pegar bem para o magistrado, né? Então deve-se evitar esse tipo de questão. Por outro lado, nós também temos a questão dos incapazes. O incapaz, ele pode aceitar uma doação? Claro que ele pode aceitar. E um exemplo típico disso é no que diz respeito às festas de aniversário, né? O incapaz está lá, ele vai receber o presente das pessoas. Então, isso ali é um contrato de doação. Então, é possível sim que o incapaz ele aceite a doação de outrem. Nós passaremos agora a falar sobre as espécies de doação. A primeira espécie de doação é a doação pura e simples. É aquela que não quer nada em troca. Primeiramente, nós temos que entender que essa espécie ela é uma espécie onde ela é de plena liberalidade, de generosidade, não tem nenhuma exigência, tá certo? Então o indivíduo está livre. Por exemplo, eu pego o meu livro do Carlos Roberto Gonçalves, certo? E vou doar ao Robson. E aí o que acontece? Isso é uma doação. É um tipo de espécie de doação. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Robson, agora é contigo. Um abraço. Muito bem, meu amigo Frank. Dando continuidade às espécies de doação, agora iremos falar da doação condicional, da doação a prazo ou a termo e da doação modal. Quando se fala em doação condicional, nós estamos falando de uma doação subordinada a um evento futuro e incerto. Quando se fala de doação a prazo ou a termo, nós estamos falando de uma doação subordinada a um futuro certo. Um exemplo para a doação condicional, eu poderia citar de um pai que promete a uma filha uma casa quando ela vier a casar. Ou seja, é um evento futuro, mas incerto. Na doação a prazo, nós poderíamos dizer o pai que promete pagar a carteira de habilitação de um filho. Por quê? Porque a doação a prazo ou a termo, ela subordina-se a um evento futuro certo. Então, quando ele faz a promessa de pagar a carteira de habilitação para o filho, ele sabe que o evento é futuro e que o evento é certo. Por quê? Porque a carteira de habilitação é aos 18 anos. Mas você poderia me dizer o seguinte: ah, não, mas e se o filho vier a morrer? Aí entraríamos naquele princípio em que diz que com a morte tudo termina. Temos o terceiro caso, que é a doação modal. A doação modal é aquela em que requer um encargo, uma contraprestação. Ela é uma doação onerosa por si só. E como seria um exemplo de doação modal? O exemplo de doação modal é aquela em que há a doação por mera liberalidade, mas exige-se uma contraprestação. Eu poderia citar como exemplo a doação de uma fazenda, mas para que eu possa fazer a doação dessa fazenda, a contraprestação seria a construção da casa de um vaqueiro da fazenda. Já trabalhou comigo um bom tempo, eu não queria deixar esse vaqueiro desamparado. Então a doação vai ser feita, mas requer a construção da casa, tá? Eu poderia também dizer aqui que a doação modal é um dos poucos momentos que o Ministério Público intervém no direito privado. Em que caso? Eu vou dar um exemplo. Olha só, vamos supor que nós tenhamos um terreno para ser doado. E esse terreno, ele é um terreno muito grande que vai abarcar muita gente na coletividade. E a pessoa vai dizer o seguinte: olha, eu posso doar esse terreno, mas para que eu doe ele, eu quero que construa uma escola para crianças. Então, nesse caso, se porventura o donatário não vir a cumprir com o acordo, então o Ministério Público pode intervir por conta da coletividade. O Ministério é público, o direito é privado, mas existe um interesse coletivo ao redor. Ou seja, é um dos únicos momentos que o Ministério Público intervém nessas relações de direito privado. Então, e agora vamos passar para o nosso amigo Ferdinando. É com você, Ferdinando. Belíssima apresentação, Robson. Agora vem para cá comigo um pouquinho e vamos falar sobre doação como fraude contra o credor. Ora, para falarmos de fraude contra o credor, nesse tipo de contrato de doação, é preciso que analisemos 3 requisitos básicos: a anterioridade do crédito, o eventus dani e o consúlio fraudes.
É possível que o credor mova uma ação chamada ação pauliana contra o devedor insolvente, né, na pretensão de anular os atos fraudulentos, né, para que o bem ele retorne ao patrimônio do devedor, né, e assim satisfaça a necessidade do credor. Vamos entender melhor analisando requisito por requisito. Vem comigo. Falando sobre a anterioridade do crédito, é preciso que haja primeiramente o crédito para que haja a possibilidade da fraude. O que eu quero dizer com isso? Se o devedor insolvente houver alienado um bem antes de adquirir o crédito com o credor, não há que se falar de fraude. É preciso que anteriormente haja a contratação, haja o crédito para que o devedor possa ter praticado um ato fraudulento. Após o devedor adquirir um crédito, eu pego um bem do meu patrimônio e ali vou alienar uma outra pessoa na tentativa de fraudar o crédito. Aí sim eu posso falar em ato fraudulento. Mas se eu alienei bem antes de adquirir o crédito, eu não posso falar que houve fraude, né? Isso é um dos requisitos, que é a anterioridade do crédito. O eventus dani. O eventus dani ele é caracterizado quando o ato fraudulento que se pretende anular, né, causado pela insolvência do devedor, né, frustrou o recebimento do crédito do credor, nesse caso. Ou seja, o ato que se pretende anular, quando o devedor se coloca em insolvência, né, ele acaba que compromete o recebimento desse crédito, da dívida adquirida. Eu vou mais ou menos explicar para vocês como funciona. A mesma coisa de eu devedor adquirir uma dívida, né, e eu percebendo que não vou conseguir honrar, eu pego o bem que eu coloquei em garantia ou um dos bens do meu patrimônio e vou alienar uma outra pessoa. Isso eu me coloco em insolvência porque eu acabo tirando do meu patrimônio a garantia que eu teria dado ao credor no momento que eu adquiri a dívida. Isso acaba frustrando o recebimento do crédito. Isso é o eventus dani. Eu causo dano ao credor, causo prejuízo. Falando agora da concilius fraudes, que é a consciência ou a previsibilidade de que se vai fraudar o credor. Ora, o devedor insolvente ele pode agir de má fé, e ele age de má fé quando ele vai alienar um bem que seria utilizado para sanar uma dívida com o credor. Mas o adquirente daquele bem também pode agir de má fé, pode se enquadrar como um agente de má fé nesse caso. Se ele souber da insolvência do devedor, ou pelo menos deveria saber da insolvência, tratando-se de pessoas próximas, né? Pode ser um sócio, pode ser o cônjuge, um ascendente ou um descendente, né? Pai, filhos, mãe. E a gente presume-se que deveria pelo menos saber da insolvência do devedor. No direito civil, a gente diz que a má-fé ela pode ser presumida, mas também pode ser confirmada nesses casos. Quando o devedor insolvente ele age junto com o adquirente, que tenha essa consciência da insolvência do devedor, a gente diz que eles agiram em conluio fraudulento, né, para fraudar o credor. Isso é a concilius fraude. Agora, muita atenção. Existe o negócio ordinário dentro do contrato de doação também, que não é considerado fraude. É aquele que o devedor insolvente ele se desfaz de um dos seus patrimônios, né, para manutenção ou do seu negócio ou da sua família. O Código ele permite o negócio ordinário dessa forma. Vejamos o artigo 164. Artigo 164. Presume-se, porém, de boa-fé e vários negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Nós vamos falar agora sobre a doação a incapaz. Se lembrarmos do artigo 104 do Código Civil de 2002, que diz o seguinte: a validade do negócio jurídico requer que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito, que o objeto seja possível, que o objeto seja determinado ou determinável
que a forma seja prescrita ou não em defesa de lei. O artigo 104 do Código Civil de 2002. Vem comigo aqui no quadro e vamos acompanhar aqui. Vejamos então. Aceitação pelo donatário. Ora, quando o sujeito ele é capaz, no ato de doação, o adquirente, essa situação ela tem que ser expressa. Né? Já diz o artigo 104. Ela é expressa, registrada, bonitinha, mas também pode ser presumida, né? Quando o adquirente ele não esboça nenhuma vontade contrária ao recebimento. Mas ela também pode ser tácita, quando o adquirente ele dá indícios, né, que vai aceitar a doação. Quando a gente se fala de nascituro, a gente tem que lembrar que a regra da capacidade civil é para o doador e não para o donatário. Ou seja, o nascituro ele pode ser donatário, ele não pode ser o doador. A aceitação ela acontece por parte dos seus representantes legais, tá certo? O absolutamente incapaz, ele pode ter a sua aceitação dispensada, né? Desde que seja uma doação simples ou pura, tá certo? Tem que ser simples ou pura. Pelo artigo 543, a gente vai ver o relativamente incapaz, né? É onde a aceitação é com o seu assistente. Tá? Bem, não poderíamos deixar também de falar sobre as doações ilegítimas. A exemplo do 550 do Código Civil de 2002, que fala de doação a concubinos, né? Eu tenho uma relação conjugal formalizada, casada, papel direitinho, mas tenho uma relação extraconjugal. E ali eu faço uma doação, os meus herdeiros necessários, minha esposa ou os meus filhos, eles podem, olha só, em até 2 anos, olha o prazo, em até 2 anos, né, anular essa doação por ser ilegítima. Em até 2 anos. Ou seja, uma doação que ela não é nula, ela é anulável. Passado o prazo de 2 anos, ela vai permanecer sem a possibilidade de ser anulada. Então, por isso, o artigo 550 traz para a gente essa situação. Ela é anulável, não é nula. Tudo bem? Muito bem. A gente fica por aqui. Nos vemos nas próximas aulas. Agora é com você, Vanessa Salles. Muito bem, Ferdinando. Agora nós vamos continuar falando sobre os tipos de doação. Vamos agora falar da doação remuneratória. Ela está prevista no artigo 540 do Código Civil e funciona como uma espécie de reconhecimento pelos serviços prestados pelo donatário. Vamos imaginar a situação em que um médico atende uma família e não cobra nada por isso. Então, o pai de família, o responsável pela família, pretende retribuir esse favor recebido fazendo uma doação. Nós estamos diante de uma doação remuneratória. Ela não pretende pagar, mas sim agradecer pelos serviços prestados. O doador, ele age com liberalidade, que é uma das principais características do contrato de doação. Um outro tipo de doação previsto pelo nosso código é a doação inoficiosa, que é aquela que excede mais da metade da herança do proprietário. Para exemplificar, vamos imaginar a situação em que João possui uma herança avaliada em R$100 mil e pretende fazer uma doação para Maria. A parte que João pode dispor de sua herança é de apenas 50%, porque os outros 50% pertencem aos seus herdeiros necessários e não pode ser afetado. Logo, se João fizer uma doação superior a 50%, digamos que ele faça uma doação de 60% do seu patrimônio, está caracterizada uma doação inoficiosa. E esse tipo de doação é considerado nulo pelo artigo 549 do Código Civil. O que o legislador pretende com isso é resguardar o direito dos herdeiros necessários, de forma que haja a impedir que o doador ele disponha de todo o seu patrimônio. Contamos também com outro tipo de doação que está lá previsto no artigo 547 do Código Civil, que é a doação com cláusula de reversão. Essa cláusula ela prevê que o bem doado retorne ao patrimônio do doador em caso de morte do donatário.
Para ficar mais claro, vamos citar um exemplo. Digamos que João queira fazer a doação de uma casa para Maria e no contrato de doação ele inclui a cláusula de reversão. Então, se Maria falecer, essa casa retornará ao patrimônio de João, certo? Essa cláusula de reversão ela não pode ser usada em favor de terceiros, porque é o que está disposto lá no parágrafo único do artigo 547. Note que aqui a morte ela é a causa da reversão, mas nada impede que o doador faça uma doação a termo, permitindo que o bem doado retorne ao seu patrimônio antes mesmo da morte do donatário. Para dar continuidade, eu vou chamar minha colega Aline. Muito bem, Vanessa Salles. Agora deixa comigo que eu vou falar de 4 modalidades de doação. A primeira delas está descrita no artigo 540 do Código Civil, que é a doação por merecimento, meritória ou contemplativa. É um tipo de doação que ela é feita por merecimento do donatário. Há a liberalidade do doador. Aqui eu faço uma doação porque eu acho que alguém merece. Por exemplo, eu posso fazer a doação de algo, de um bem, a alguém que eu estimo muito, sem querer nada em troca. Por exemplo, eu posso doar um automóvel para a equipe de vacinação da minha cidade, porque eu acho que eles merecem por fazer ou prestar um bom serviço à comunidade. A próxima doação da qual falaremos é a doação em contemplação de casamento futuro, que está descrita no artigo 546 do Código Civil. Não se trata de um presente de casamento, que é uma doação pura, mas é uma doação com condição suspensiva, pois o casamento ele tem que ocorrer com certa e determinada pessoa. Assim, essa doação ela pode ser feita entre os nubentes, de um terceiro para os nubentes, de um terceiro para os filhos dos nubentes e também, que é importante destacar, ela não pode ser impugnada por falta de aceitação e ela é aplicada também à união estável. Agora nós falaremos do artigo 544 do Código Civil, que diz que a doação de ascendente a descendentes de um cônjuge ao outro importa adiantamento daquilo que lhes cabe por herança. Nós estamos falando da doação em adiantamento de legítima, o que não se confunde com a pacta corvina do artigo 426, que diz que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Ora, mas onde está a diferença? A diferença está na livre vontade do doador em adiantar os bens pertencentes à herança. Como eu acabei de citar, a doação pode se dar de ascendente para descendente entre os cônjuges, mas deve haver a autorização dos herdeiros. Essa doação, ela também é aplicada à união estável. Já existe precedente do STF nesse sentido. E por fim, nós temos a doação universal, que é aquela constante no artigo 548, onde o doador ele faz a doação de todos os seus bens, o que é vedado pelo Código, pois interfere diretamente na subsistência do doador. Esgotado o nosso assunto aqui, eu vou passar a bola para o meu colega Guilherme Abraão. É com você, Guilherme. Vai lá. Valeu, Aline. Explicação show de bola. Agora a gente vai dar continuidade ao trabalho. Bacana. Antes que alguém me pergunte por que tu tá todo uniformizado. Cara, acabei de chegar de missão, são 4h30 da manhã. Tô cansado, só bater quase no Pará. Mas estamos aqui, né? Vamos lá. A gente começou a falar aí sobre o contrato de doação. O contrato de doação é um gênero, e desse gênero há suas subespécies, logicamente. O contrato de doação, como no início foi bem percebido, é aquele contrato que atua pela liberalidade das partes. Então, uma parte, ela atua de forma a proporcionar a outra um bônus, sem conter um ônus. Logo, o que é que ela vai fazer? Vai transferir seu patrimônio para alguém sem esperar nada em troca. Resumidamente é isso. Das subespécies existem duas muito importantes. É a conjuntiva e a subvenção periódica.
tá? Ou só periódica, a doutrina também chama, dá na mesma coisa. Começando pela subvenção periódica, temos aquela que ela é corriqueira. É aquela doação de forma de trato sucessivo. Pô, como assim? Um exemplo para ficar bem claro. Uma mesada. O pai que dá ao filho todo mês a sua mesada. Um aluguel seria? Não, um aluguel não seria. Aluguel já é um contrato de locação. Veja, como é doação e ela se repete corriqueiramente, então tem que ter essa característica. Um dá, o outro recebe, logo não há esse ônus. No aluguel é uma forma diferente. Enquanto um paga, o outro cede a casa. Então, existe uma contrapartida, o que é diferente na subvenção periódica, tá? Detalhe, na subvenção periódica não há a transmissão a herdeiros. Só em salvos casos, várias exceções, coisas esdrúxulas que não vale a pena comentar agora. Mas, em regra, não há. Se o donatário ou o próprio doador, qualquer um dos dois morrer, não vai ser transmissível. Bem, nós vimos aí o que é a doação na sua modalidade periódica, na subvenção periódica. Agora vamos para a modalidade conjuntiva. Vou pegar aqui o código para melhorar. Vamos lá para o artigo 551. Olha o que ele diz. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa estende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Gente, a doação conjuntiva ela é simplesmente aquela doação que emprega um bem a mais de uma pessoa. Ou seja, o donatário ele sempre vem na forma plural, ele sempre vem mais de um, ou dois, ou três, enfim. Sempre será mais de uma pessoa beneficiada. Detalhe, sempre de forma paritária, sempre será de igual distribuição. O caso do parágrafo único, ele vem dar naqueles casos de marido e mulher. Porque, poxa, se é marido e mulher, é um apartamento. Eu vou doar um apartamento para aquele casal que é meu amigo. A doação eu não vou estar fazendo para Maria, eu não vou estar fazendo para o João, eu vou estar fazendo para o casal. Então, se a doação é para eles, não tem o que se falar de 50% para um, 50% para o outro. Negativo. Eu estou fazendo uma doação de 100% para ambos. Vamos supor que um deles morra. Se um deles morrer, então vai transmitir, certo? Não, negativo. Se um deles morrer, o outro, o que sobreviveu, vai ficar com 100%. Tranquilo, não tem problema nenhum. Essa aí é a definição do parágrafo único. Beleza? Abigail, fica contigo e finaliza aí o trabalho. Valeu! Valeu, Guilherme! Vamos continuar aqui, a gente agora. Vamos falar de revogação da doação. É possível, será, revogar uma doação? Agora falaremos um pouco sobre revogação da doação. Esse assunto nós podemos ver a partir do artigo 555 do nosso Código Civil. Se você quiser abrir aí o código, o vade-mecum, para a gente estar acompanhando, vai ser bem mais legal. Então, a doação é um benefício, é um favor do doador em prol do donatário. E por isso a lei não aceita ingratidão. Lembrando que esta exige respeito e que, não havendo este respeito, pode ser revogada a doação por ingratidão. Isso nós vemos no 55 e no artigo 557 do referido Código. Gratidão, assim por dizer, é uma obrigação fazer, se abster de algumas práticas que revelem desapreço ao doador ou aos seus filhos. Vamos lá, esse artigo tem duas possibilidades de pedido de revogação, são elas a ingratidão do donatário e a inexecução do encargo. A ingratidão do donatário pode se dar em forma de atentado contra a vida, homicídio doloso, ofensa física, grave injúria, calúnia e recusa em prestar alimentos. Lembrando que, segundo a jurisprudência, esse rol é exemplificativo, não é taxativo. Não são somente os exemplos elencados aqui que se dão como forma de ingratidão. Devemos lembrar
também que o prazo decadencial é de 1 ano após tomar conhecimento dessa injúria, dessa calúnia ou dessa ofensa. O doador tem até 1 ano para estar pedindo a revogação da doação. Quanto ao direito do pedido de revogar, devemos lembrar que é personalíssima. Só quem tem o direito é o doador. Salvo se ele tiver sido morto pelo donatário, os herdeiros poderão processá-lo, poderão pedir a revogação. Isso nós vemos lá no artigo 561. A outra possibilidade de revogação se dá através da inexecução do encargo. Por exemplo, eu dou um terreno para que você faça uma praça. Passou o tempo, você não construiu a praça. Por isso, eu irei pedir a revogação da doação, porque você não cumpriu com o encargo a qual nós concordamos, a qual nós fizemos o acordo. Estava condicionado o encargo à doação. Como você só recebeu a doação e não prestou encargo, por isso existe a possibilidade do pedido de revogação. Mas também existem os casos em que não podemos revogar a doação por ingratidão. Isso nós vamos encontrar lá no artigo 564. Elas são nas doações puramente remuneratórias. Por exemplo, você salvou minha vida e por isso eu tenho uma dívida de gratidão com você, então resolvo lhe doar meu carro. Dessa feita, não posso pedir a revogação da doação. A outra maneira que não pode se pedir são nas que são oneradas por encargo já cumprido. Você me deu um carro para que todos os dias eu levasse sua sobrinha à escola. Todos os dias eu estou cumprindo com o encargo que você me deu, então você não pode pedir a revogação porque eu estou cumprindo com o encargo. Outra maneira que pode ser também se falar que não se pode pedir a revogação são as que se fizerem cumprimento de obrigação natural. O que vem a ser isso? Eu tenho uma dívida com você, prescreveu, mas eu resolvo lhe dar um bem em favor daquela dívida, mesmo que prescrita. Diante disso, não posso pedir a revogação. Ou a outra maneira seriam em dívidas que eu não posso cobrar judicialmente. Por exemplo, fomos lá no carteado, estou lhe devendo R$5.000 em dívida de jogo. Você não pode judicializar essa cobrança, mas eu, por livre e espontânea vontade, vou lá e te pago e te dou em doação o dinheiro que eu te devia. Por esse motivo, eu também não posso pedir a revogação da doação. E por último, são as feitas por determinado casamento. Meu pai prometeu que se eu casasse com José, ele me daria uma casa. Como eu casei com José, eu tenho uma casa, independente que depois que separe ou que não, a casa continua, ele não pode pedir a revogação da doação por conta disso. Precisamos lembrar também, observar também o artigo 563, que é bem interessante. Ele diz que na revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio do seu valor. O que isso vem a ser? Você me doa um apartamento e eu resolvo alugar o meu apartamento para outra pessoa. Eu passo durante 1 ano com esse apartamento locado, recebendo os aluguéis. Você, depois de 1 ano, resolve entrar com eu comecei a caluniar você. Você resolve entrar com a revogação da doação. Durante esses aluguéis que eu recebi durante 1 ano, você não poderá me cobrar. Você não poderá cobrar nada da pessoa para quem eu loquei, mas depois da citação, aí as coisas vão. Depois da citação, os aluguéis serão seus. E caso aconteça de eu ter vendido este apartamento,
eu terei que ressarcir você ou em um bem igual ou no valor correspondente a esse bem qual você tinha me doado e eu me desfiz do apartamento. Então é isso, pessoal. Sou Marli Lima, faço parte do Estudos GEDES, grupo este que pertence à sala DP08 do curso de Direito da Faculdade 7. E nós aqui finalizamos mais uma videoaula para vocês. Espero que tenham gostado, porque foi feita com todo carinho, com toda dedicação. Então esperamos contribuir de alguma forma na vida acadêmica, na vida de quem é concurseiro, enfim. E essa videoaula de hoje, em especial, nós queremos dedicar a uma amiga e membro do nosso grupo de estudos, que é Fernanda Oliveira. Infelizmente, Fernanda teve uma perda muito grande na sua família. E é isso aí, Fernanda, sinta-se abraçado por todos nós da sala DP08.